A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, é um prazer estar convosco mais uma vez, nesse quarto trimestre de 2024, lição 8. Amém? Que Deus vos abençoe. Nós vamos começar agora com uma oração. Eu estarei orando e orando por você. Amém? Pai querido, diante da tua presença, eu quero te agradecer por esta oportunidade, pelo teu amor, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Obrigada por esse privilégio. Te dou graça pela vida do nosso pastor presidente, José Carlos. Te dou graça, Senhor, pela EBD Adelve, o superintendente, a nossa irmã Deise, com o pastor Ricardo e a sua equipe. Que o Senhor venha continuar abençoando. Abençoa cada ouvinte que estará, Senhor, assistindo essa live. Abençoa cada compartilhamento. Que o teu nome venha a ser glorificado e que o teu Espírito Santo ele venha falar o que nós não conseguimos transmitir nesta tarde, neste dia. É o que eu te peço, Pai. Abençoa cada lar e cada família. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos na lição 8 do quarto trimestre de 2023, né? Quase no final. E nós vamos hoje falar sobre um tema: missionários fazedores de tenda. Mas eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, sobre um subtema sobre esta lição, né? Faça de sua profissão um campo missionário. Faça de sua profissão um campo missionário. Você vai entender o que Deus vai falar ao teu coração neste dia. Amém? Nós vamos dar prosseguimento aqui. O texto áureo fala: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34, né? Verdade prática. A verdade prática, ela é bem explicativa diante daquilo que nós vamos entender do que se trata a lição. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Amém? Então, é possível você servir a Deus. A leitura do nosso comentarista, ela se encontra em Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 11 ao 12. Tá? Mostra-nos quando Paulo ele estava se mobilizando para executar e fazer a obra do Pai. A palavra-chave é profissão. Profissão, tá? E nós temos uma introdução aqui que eu quero compartilhar com você. Deus tem levantado muitos missionários por meio de suas vocações profissionais. Desses profissionais. Isso significa que as profissões desses missionários acabam se tornando meio para abrir portas da pregação em países em que o modelo tradicional de envio será inviabilizado. Tá? Entenda aí. Então, é necessário você ter uma profissão para que portas venham se abrir. À luz do exemplo do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, veremos que é perfeitamente possível conciliar o chamado missionário com a profissão. Que o Espírito Santo toque os corações, de modo que os contextos profissionais se tornem contextos missionários, tá? Entenda aí, Deus, ele
ele traz uma unidade, tá? Algo que vai trazer uma unidade através do Espírito Santo para que possamos ter êxito na vocação na qual o Senhor nos designou para cumprirmos a nossa missão. Até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus, tá? Nós temos algumas perguntas aqui que são propositalmente, né? É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis, tá? Então nós vamos aprender através desta lição, da lição 8, que é possível sim conciliar, principalmente nesse período que nós estamos, de grandes desafios missionários, tá? O primeiro tópico, ele fala o seguinte, mas eu quero trazer aqui, para a gente entender, a palavra vocação. O que é vocação? Disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atitude, uma função ou profissão, pendor, propensão, tendência, lá no dicionário Ovais, tá? Então a gente entende que a vocação é isso, é algo natural, espontâneo, ou seja, é algo que já vem com você, tá? É algo que já vem com você. E quem te deu? Foi o próprio Deus que te deu. Amém? Glória a Deus. A gente entende aqui que há muitas formas de servir a Deus e aos outros, inclusive por meio da nossa profissão, tá? Primeiro item, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. É interessante essa lição que você vai ver que lá atrás Paulo, ele foi ensinado pelos seus pais, principalmente o pai, né? A ter um ofício, a ter uma vocação. Preste bem atenção. A profissão do apóstolo Paulo era fazedor de tenda ou trabalhadores em couro. Paulo dividia o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas, tá? As boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu trago outra palavra aqui sobre ofício. Quaisquer atividade especializada de trabalho exercida por alguém de forma definitiva ou temporária, que foi o caso de Paulo. Paulo, ele, na caminhada para ele exercer a vocação, né, o chamado de Deus, ele já tinha essa vocação de fazer tenda, tá? Exercício por alguém de forma definitiva ou temporária, profissão ou emprego, tá? E a gente vai entender aqui como isso é importante a gente fazer e entender aquilo que Deus quer que a gente entenda. Segundo, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Ou seja, como ele conciliava. Como ele conciliava vida, né? Como profissional e ministerial. Ele sabia conciliar. É importante você entender que nós somos mordomos e administradores do nosso tempo. Se nós soubermos administrar bem, com excelência, com sabedoria, o profissional ministerial, só vai ser para a glória de Deus, tá? Vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo trabalhou com tendas para ganhar o pão de cada dia. Então, essa era a convicção dele, tá?
Um profissional pode dedicar-se à obra missionária, sim, pode dedicar-se, tá? Um médico, um professor, tá? Um pedagogo, todas as áreas ele pode exercer o seu ministério com sabedoria e através de estratégia para alcançar as pessoas que ele convive no seu habitat de trabalho, tá? É só buscar a inspiração, a estratégia do Espírito Santo que ele vai te dar para que você cumpra o seu chamado, para que você exerça o seu chamado com excelência. Sobre a orientação, a supervisão, a parceria do Espírito Santo, para que você tenha êxito. Porque ele como parceiro, você vai ter um excelente resultado. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui vai um conceito. O trabalho do crente deve glorificar a Deus. A maior pregação que um missionário pode levar ao ambiente de trabalho é o testemunho da coerência entre o que prega e o que vive. Então, o cristão, no ambiente de trabalho dele, ele vai ser sal e luz. A não ser que ele não foi transformado pelo Espírito Santo. O caráter dele não passou por uma transformação. Se foi, ele vai entender. E Deus vai dar estratégia para ele, através do Espírito Santo, como ele deve proceder lá no seu ambiente de trabalho. Amém? Então você que é vocacionado, você pode exercer sim, tá? A missão que Deus colocou na sua mão no seu ambiente de trabalho. Amém? 3. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. Tá? Em tempos difíceis, essa é a estratégia. Paulo considerava correto os ministros receberem ajuda econômica. Ele falou sobre isso. E o próprio Jesus também. Tá? Geralmente não aceitava nem exigia as ofertas em dinheiro. Certo? E aí eu vou entender porque o Senhor, quando eu vou ministrar, quando eu vou dar palestra, quando eu vou aonde o Senhor me leva, ele havia falado para mim logo no começo do ministério, não cobre, não cobre. Então hoje a gente entende muita coisa. Por quê? Porque muitas pessoas, né, elas vivem do evangelho, é de forma legal. Mas muitos picaretas, eles entram nesse mistério, tá? Então a gente vai entender aqui que Paulo considerava correto os ministros receberem ajuda financeira, econômica. Geralmente não aceitava nem exigia ofertas em dinheiro, tá? Nós vamos entender. Aí o que a gente entende na sinopese? O apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a profissional. Ele fez, olha, ele fez uma parceria aí, tá? Pode ser feito isso? Sim, de forma excelente. Você que trabalha em Uber, leve folheto, converse. Essa semana o Senhor me colocou no Uber, eu comecei a falar de Jesus para aquele moço chamado João. Então, aproveite todas as oportunidades que Deus ele te der, tá? Porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Segundo item, missionários fazedores de tendas. Fazedores de tendas são discípulos, chamados para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Né? Eu conheço várias pessoas que eles são técnicos de futebol, tá? Na nossa igreja, chamada Adelve, nós temos excelentes profissionais da área liberais. E sempre a gente fala, aproveite a sua oportunidade. Seja sal, seja luz, advogados, né? Nós temos pessoas que são tenentes da Marinha. E o mais interessante, quando Deus me levou para o meio de profissionais que no momento eu não entendi, mas depois eu entendi.
não é? Que era para levar uma palavra para eles, e essa lição ela incentivava, estimulava eles a cumprir a missão que Deus colocou, tá? E depois eu entendi por que Deus me colocou no meio desses profissionais liberais, para que eles compartilhassem a fé com outras pessoas, com os doentes, né? Com os colegas de trabalho. É isso que Deus quer que você seja. Amém? Segundo, a força missionária no mundo. Esse período que nós estamos atravessando é de desafios. E esse período é para que a gente entenda que você pode ser transferido para outro lugar. E Deus vai cumprir o propósito na tua vida. Amém? Glória a Deus. Olha. Segundo, a força missionária no mundo. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso, olha, eles têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários não têm. Entendeu? Hoje, ninguém vai entrar numa área, vamos dizer assim, numa área de risco, numa janela 1040, né? Então, ninguém vai entrar se não tiver uma profissão. Você não vai entrar como missionário. Em alguns países, as portas estão lacradas, cerradas. Mas se eu orar com inteligência e eu usar aquilo que Deus me deu, ela vai se abrir. Amém? Glória a Deus. Esses profissionais, eles têm livre acesso. Olha, nós estamos numa guerra, né? Estamos atravessando dias difíceis. Numa guerra lá de Israel, com a Palestina, com os árabes. Você está entendendo? Então, tem os socorristas, tem os missionários da área da saúde, sem fronteira. Eles podem entrar, levar Jesus na sua vida, no seu estilo de vida, nas suas ações, nas suas obras. Isso Deus quer. Amém? 3, o preparo dos fazedores de tendas. Deve se preparar. Então, você tem que se qualificar. Se qualifique, estude, melhore, porque Deus vai usar isso que você tem. As oportunidades Deus dá. As pessoas que não pegam as oportunidades, não abraçam, né? E vão deixando o tempo passar. E não é isso que Deus quer. O preparo dos fazedores de tenda deve se preparar. São treinados por instituições missionárias para que use suas profissões no exterior. Essas pessoas, quer dizer, tem as agências missionárias, né? Que você passa um período. Hoje as pessoas querem viajar, mas elas têm que passar por um treinamento. Tá entendendo? Um treinamento. Se você fez um curso de enfermagem, se você fez um curso na área de saúde, faça, e você vai se inscrever lá na agência missionária e você vai fazer a outra parte que você precisa ter. Amém? Olha, todo menino judeu aprendia um ofício e tentava ganhar a vida com ele, através do ofício. A gente já viu aqui que é uma atividade especializada do trabalho, tá? E isso foi treinado na vida de Paulo. Seu papai fez isso, muito bem feito. Como um profissional liberal, Paulo poderia ir onde Deus o levasse, pois teria seu sustento garantido. É isso aí, irmãos, tá? Então você não vai depender de uma igreja, você não vai depender de fulano, não. Porque ali Deus vai te dar estratégia, como você deve fazer. A Sinopege 2. Fazedores de tendas é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões, tá? Então, aproveite todas as oportunidades que ele te dá. Porque a vocação, o chamado, o envio é do Senhor, tá? Amém? Meus queridos, nós vamos entrar agora no terceiro tópico. Vocação, profissão e missões. Amém? Vocação, profissão e missões. Vamos continuar. Deus é quem chama. Não esqueça disso. Muitas oportunidades. Aproveite as oportunidades que é criada pelo Espírito Santo de Deus. É Deus quem
coloca em nós a disposição, a aptidão para servir. Capacita, comissiona e habilita. Gera envolvimentos em causas específicas. Amém? O trabalho do crente deve glorificar a Deus. A maior pregação que um missionário pode levar em ambiente de trabalho é o testemunho da coerência entre o que prega e o que vive. Amém? Então a gente entende isso, que é o Senhor que comissiona. Segundo, exercendo a vocação. Vocação, nós já falamos no início, é a missão para a qual fomos preparados a fim de servirmos a Deus. Deus dá condições por meio dos dons e virtudes. Então, todos os dons, todos os talentos que Deus deu para a igreja, né, é para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Nós somos mordomos, tá? De todos os talentos, de todos os dons que Deus, através do Espírito Santo, derramou sobre a igreja do Senhor, para que cumpramos e exerçamos a missão que nos foi comissionada através da profissão. Terceiro, a missão, a minha profissão, meu campo missionário, tá? E Paulo utilizou o dom que Deus deu para ele, a vocação, para ter mais liberdade para cumprir a missão na qual foi o próprio Jesus que comissionou a ele para que cumprisse. Vocacionado para servir a Cristo com o que somos e temos, tá? O que você tem na sua mão, tá? Qual é a sua vocação? Qual é a sua profissão? Exerça para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? A profissão pode ser uma grande porta aberta para o Evangelho. E Paulo e Áquila e Priscila exerceram para que as portas fossem abertas, tá? A sinopese do terceiro tópico. Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões um campo missionário. Agora, qual é a conclusão que nós vamos trazer, né? Além da que está na revista. Deus está chamando profissionais para levarem a mensagem aos povos não alcançados. Então, vamos ver aqui a conclusão que o comentarista nos traz. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que leve a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Então, meus queridos, está aí a conclusão. A conclusão que eu trouxe e a conclusão do comentarista. Que nós possamos entender que o Senhor está chamando todos os profissionais e principalmente aqueles que conciliam, né,
o ministério e a vocação, ou seja, a vocação e o ministério. Porque nós acreditamos que é o Senhor que chama pessoas que já estão preparadas para ir ao campo missionário, tá? Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando que o Senhor, Ele venha através do Espírito Santo impactar você através desta aula, videoaula. Pai, eu quero te agradecer por cada vida que estará assistindo essa videoaula, que ela venham ser despertada, ó Deus, que elas venham ser chamadas pelo Teu Espírito Santo para ir ao campo missionário, para levar a Tua preciosa semente. Pai, é o que eu te peço. Abençoa nossas vidas, abençoa cada um de nós, e que a Tua palavra venha impactar e despertar cada coração. Continuamos orando para que haja paz em Israel, para que haja paz ali entre os palestinos, e o Teu nome continue sendo glorificado e exaltado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nos encontramos na próxima live. Fica na paz de Cristo. Amém? Deus abençoe.